Fala pessoal! Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Vamos falar sobre pixel art. Confesso que até agora meu contato com pixel art foi mais por necessidade que por vontade própria. Já trabalhei em alguns projetos onde acabei tendo que criar pixel art, mas nunca tinha aberto o programa só por vontade própria, tá ligado? Tipo, criar algo totalmente do zero. Mas resolvi ir atrás de tentar melhorar nisso. E no vídeo de hoje, vou mostrar tudo que eu aprendi nessa jornada e como você também pode evoluir na pixel art também. Mesmo começando do básico, tá? É claro, muito do que a gente vai aprender aqui pode ser aplicado em outras áreas das artes digitais também. Então vem comigo que vai ser foda, tá? Antes de olharmos as pixel arts, eu tenho que deixar algo bem claro na sua cabeça. Os modos de mistura, ou também, como visto, Blend Modes. Eles são ferramentas usadas em programas de edição de imagem, como o próprio Photoshop, Clip Studio e o programa de pixel art que a gente vai estar usando, que é o Azaprite. E os Blend Modes nos ajudam a controlar como as cores de uma camada interagem com as cores das camadas de baixo. Daria para fazer um vídeo só sobre os Blend Modes. Mas como são vários, hoje eu quero só focar em três, que é o Multiply, o Hard Light e o Soft Light. O Multiply é um modo onde escurece as cores de uma imagem, multiplicando os valores das cores da camada superior com as da inferior. Eu estou numa questão matemática, mas a gente não precisa entender isso, tá? Se a gente aplicar o Multiply com uma cor escura, ela vai escurecer ainda mais as áreas afetadas. Se a gente aplicar com branco, a área não muda, pois o branco é neutro nesse modo. O Hard Light é uma combinação dos modos Multiply e Screen. Ele escurece as cores escuras e clareia as cores claras, dependendo da cor base. Ele cria um contraste mais forte, que é muito bom para detalhes realistas, como brilhos intensos ou sombras mais profundas. E também temos o Soft Light. Ele é uma versão mais suave do Hard Light, ele escurece ou clareia as cores de forma mais sutil e difusas. Ele é muito bom para transições de cores, adicionar brilhos sutis ou criar sombras mais orgânicas. Só com a gente já entendendo esse básico, já podemos então ir pro que interessa. Calma vontade de beber cianeto, calma vazio que assombra meu peito e desola meus sonhos. Às vezes me pergunto o que é real nesse mundo da matéria, porque existo aqui e a complexidade. Não vou mentir que meu maior propósito nesse desafio é que no futuro eu possa criar um jogo. Imagina ele com uma pegada mais narrativa, algo no estilo RPG Maker, sabe? Algo simples, mas que talvez a história possa te tocar. E pensando nisso, eu quis criar uma personagem, que será a protagonista desse jogo. E nesse caso é essa personagem que fiz em pixel art. Mas agora, também falando de uma forma mais técnica, confesso que acabei não gravando o processo. Porque, acabei começando a fazer isso de forma bem despretensiosa. Mas basicamente o que eu fiz foi usar uma cor base e experimentar um Blend Mode chamado Hard Light. Sempre via muitos artistas recomendando ele no lugar do Multiply e resolvi testar para entender o porquê. E bem, já expliquei isso antes. Depois de ter só brincado um pouquinho ali fazendo a guria, agora eu fui atrás de referências. E uma que achei incrível foi desse artista, o Rapinen. Sinceramente, adorei a forma como ele fez essas maçãs. Ficaram com um visual tão gostosinho que quis entender como chegar no resultado parecido. Na maçã que usei como referência, percebi que ele usa uma paleta que vai do rosa para o laranja. Já na plantinha ele aplica um verde amarelado. E na sombra ele usa esse roxinho que acredito que dê essa sensação muito boa para a peça. Quando eu estudo a arte de alguém, eu não fico só no resultado final. Eu sempre tento pensar no processo que o artista teve. É como se eu me imaginasse no lugar dele criando essa maçã, sabe? E nesse caso, eu já imaginava que aquele roxinho era o resultado de um Blend Mode aplicado por cima do que ele já tinha feito. Ele também usa esse branquinho aqui para destacar o highlight da maçã, esse pontinho de luz que dá esse brilho até que bem natural, e também tem esse laranjinha bem suave. Provavelmente é para representar aquela textura bem característica da maçã, que tem aquela superfície meio irregular, com leves variações de cor, sabe? Uma coisa que eu também curti bastante é que ele faz essa outline usando as cores da própria maçã. Ele não usou um preto, sabe, como contorno, mas sim tons que representam as partes iluminadas e as partes na sombra. Isso dá uma sensação que fica visualmente muito bonita, na minha opinião.
Ah, e ele também fez essa maçã dourada, onde ele colocou esse verdinho bem saturado e a sombra que era mais fria na maçã normal, que era aquele roxinho, acabou se transformando em uma sombra mais quente. E bem, depois que eu fiz toda essa análise, o resultado das minhas maçãs acabou ficando assim. Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica. Um artista que eu já conhecia e sempre me impressionava com as artes dele é esse daqui, o Nashor Kim. Toda vez que eu olho as pixel art deles, eu fico maravilhado, cara. É muito bonito. E dessa vez eu resolvi pegar como referência essa arte daqui dessa carne. E olha isso, cara. Muito bonito, cara. Muito bonito. E bem, nessa arte ele basicamente usou tom de vermelho e alaranjado. Ele se limitou bem entre essas cores. E muitas das técnicas que a gente já comentou sobre a maçã aparecem aqui também sendo repetidas. Eu usei bastante do Hard Light e o Soft Light para criar esses detalhes que estão em amarelinho. E também essas partes que estão em sombra. E ficou sinceramente muito gostosinho, cara. E fazendo essa pixel art eu também percebi como que o Hard Light ele pode ser realmente muito mais interessante do que o Multiply em alguns momentos. Porque o Multiply ele basicamente só vai estar escurecendo a imagem, dependendo da cor que você está usando, é claro. Mas o Hard Light ele consegue criar meio que cores mais vivas, digamos assim. Onde a gente escurece aquela parte, mas ainda mantém um pouco da saturação e fica bem gostosinho, hein? E o resultado do meu estudo acabou ficando assim. Agora que aprendemos tudo isso, vamos criar algo por nós mesmos. Nisso, eu decidi fazer uma fanart da Felícia, do Darkstalkers, que é um dos meus jogos favoritos. Então, bora lá! Obviamente, né, eu sempre começo com um esboço bem basiquinho. Essa etapa é muito boa para entender as formas e a composição da arte. Não precisa ser nada detalhado, na verdade quanto mais simples melhor. O objetivo aqui é apenas mapear as proporções e garantir que tudo esteja no lugar certo antes de partir para as próximas etapas. Eu fui ajustando cada vez mais a line, refinando os detalhes até que tudo ficasse mais agradável aos meus olhos. Além disso, também é muito importante ficar de olho nos jags e nos doubles. Se você não está ligado nisso, basicamente é o seguinte: jags são aqueles pixels desalinhados que criam bordas irregulares e quebradas, dando um aspecto serrilhado na arte. Já os doubles são pixels duplicados, que podem criar linhas desnecessariamente grossas ou inconsistentes. E esses dois problemas são bem comuns na pixel art, e corrigi-los faz bastante diferença, para que a arte fique cada vez mais limpa e profissional. Então, durante todo o processo, eu sempre estou dando zoom out, zoom in, para ver se a linha está ficando exatamente como eu quero que fique. Também já coloquei uma cor base na personagem, e fui ajustando cada vez mais a linha, de tudo que a gente já tinha falado anteriormente, né, sobre os jags, os doubles. E eu fico um bom tempinho nisso. Acho que foi uma das partes mais demoradinhas fazendo. Então agora começa o processo da Color Comp. Então eu começo a trabalhar nas sombras para tentar definir as formas e dar volume ao desenho. Utilizei bastante do Hard Light para criar essas sombras. Foi sinceramente uma forma bem diferente de se trabalhar, porque eu sempre fui um cara muito acostumado utilizando o Multiply. E utilizar o Hard Light, realmente vi um bom uso dele. Com certeza vou usar muito mais nas minhas próprias pinturas digitais, né? Mas basicamente eu fui aplicando o que eu já sei sobre pintura digital também, aqui na pixel art, e cara, funciona perfeitamente. Então se você já tem algum conhecimento em pintura digital e quer dar uma brincada em pixel art, cara, tu já vai entrar basicamente sabendo dos negócios, tá? Não é muito difícil. Então eu já fui aplicando tudo dos estudos que a gente teve anteriormente e fui trabalhando para deixar a pixel art cada vez mais interessante, com contrastes que guiem o olhar do espectador. Também comecei a fazer essa parte da outline, que é basicamente tudo que a gente já tinha falado anteriormente. Fui colocando uns highlightzinhos em algumas partes e detalhando algumas partes que precisavam um pouquinho mais de atenção. E no fim, acabou ficando assim, pessoal. Cara, eu curti demais como ficou. Eu acho que ficou muito bonito, na minha opinião. Eu que não tenho muito costume na pixel art, ter feito isso me deixou sinceramente muito feliz. E não só isso, eu também fiz a Hisenko, outra personagem da Darkstalkers, e sinto que ficou tão bonito quanto a Felícia. E outra coisa que eu também fiz foi ir atrás de feedbacks de profissionais ou de pessoas que eu considero realmente melhores do que eu na pixel art. E com isso eu consegui falar com 3 brasileiros. E os 3 me aprovaram, realmente fiquei muito feliz com isso.
falaram que eu tenho futuro, que eu poderia estar até mesmo trabalhando com isso. Então estou muito satisfeito com o resultado que a gente conseguiu trazer até aqui. Mas a questão é, vocês querem que eu anime isso agora? Por favor, pessoal, apoie o canal e também se inscrevam, estamos quase batendo 2.000 inscritos. E também um agradecimento especial ao Antônio José, que mandou um pix apoiando o canal. Muito obrigado, cara. E aproveita que você tá aqui no final do vídeo e dê uma olhadinha nesses 2 vídeos que estou deixando aí pra você, porque sinceramente estão muito bons, tá? Valeu, fui!